Amém. Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos estar de pé nesse instante, irmãos, para a leitura da palavra de Deus. Vamos ler aqui Atos 27. Atos do Apóstolo 27, capítulo 27. A partir do verso 1, a palavra de Deus diz assim: como se determinou que havíamos de navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião por nome Júlio, da corte Augusta. Embarcando nós em um navio Dramatino, partimos navegando pelos lugares da costa da Ásia, estando conosco Aristarco, Macedônia de Tessalônia. Chegamos no dia seguinte a Sidom, e Júlio, tratando Paulo humanamente, lhe permitiu ir ver os amigos para que cuidasse dele. E partindo dali fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários. Vamos ler aqui a partir do verso 20. A partir do verso 20 diz assim: e não aparecendo havia já muitos dias nem o sol nem as estrelas, caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu de nós toda a esperança de nos salvar. E havendo já muito que não comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora na verdade razoável, ó varões, ter-me ouvido a mim e não partir de Creta, assim evitariam esse incômodo e essa perdição. Mas agora, modesto, e que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo. Glória a Deus, aleluias. Poder sentar, irmãos. Os irmãos, a nossa vida é comparada a uma navegação. A nossa vida é comparada a navegação. Os irmãos hoje estão no Enem aí, alguns na batalha aí, né? A nossa vida é comparada a uma navegação. Interessante que hoje a irmã teve um dom no culto profético, um navio, né? Um navio que saía, as pessoas tinham que estar preparadas para a embarcação. Existem muitas histórias de navio na Bíblia. História de Noé, a embarcação que fala em Gênesis, quando Deus mandou ele fazer aquela grande embarcação. Os maiores navios que já existiu foi aquela embarcação de Noé. Aliás, a embarcação de Noé coube não só os animais, sobrou espaço para mais. Vou ver se outro dia eu trago para os irmãos o detalhe dessa embarcação. Sobrou espaço para os segundos cientistas, sobrou espaço para muito mais animais que nem foi colocado na arca, né? Porque somente aqueles casais. Mas depois também nós temos a situação de Jonas. Jonas, ele sofreu também uma grande tempestade porque estava em desobediência, entrou numa embarcação que não era para entrar, e ele sofreu ali, teve que ser jogado no mar, toda aquela situação, mas Deus ainda livrou a vida de Jonas. A vida, nós vemos muitas histórias de navegações. Recentemente, eu falo recentemente, mas a maior tragédia que teve no ano 1912, Titanic, né? Que matou, aquele navio matou mais de 2.000 pessoas, né? Se não falha a memória. Mas, como os fabricantes de navio falaram, esse navio é inquebrável, aliás, inafundável. O navio jamais afunda um navio desse. Mas até colocaram depois na reportagem que como os consultores do navio falaram que o navio é inafundável, já falaram depois na imprensa que esse aí nem Deus afundava o navio, não tinha como afundar aquele navio. Nós sabemos uma coisa, tem muitas histórias de navio, tem muitas histórias da humanidade aí. Tem aquela história do Moby Dick também, que era uma baleia, várias coisas, tem história da Nárnia, de C.S. Lewis, tem várias histórias. Mas uma história tem que lembrar, que essa é a história bíblica de Paulo.
O texto diz, primeiramente, vamos vendo aqui o detalhe. Interessante, meus irmãos, o primeiro detalhe que eu queria lembrar, o texto diz que o centurião que cuidava dos navegantes tinha 276 passageiros com Paulo no navio. Os navios eram navios de 40 metros de comprimento, 10 metros de largura naquela época, de Paulo. Os navios que podiam levar muita gente, principalmente alimentos, né, que levavam. Mas eles estavam indo para Paulo apelou para César. A César, na época, era Nero, né? Ele ia encontrar com Nero, pedindo o julgamento de Nero. Já viu que o julgamento de Nero não é nada bom, né? Mas Deus tinha um propósito de levá-lo para Roma. Então ele iria para Roma de todo jeito, porque Deus tinha um propósito. E nós vemos aqui que ele encontrou, o texto diz aqui que nós lemos, encontrou o centurião que cuidava do navio, o tal de Júlio, tratou Paulo humanamente. Isso é muito importante, porque nos momentos da nossa vida, às vezes encontramos alguns Júlios que nos tratam de forma humana, né? Forma amigável. Aqui ele gostava de Paulo. Nós vamos ver na história, tanto é que tentaram, depois na hora da tragédia, da tempestade, o texto fala que os soldados falavam, vão matar todos esses desse navio, porque são muitos presos aqui, se eles fugirem, nós vão ser mortos. Mas Paulo falou, não mexe com nenhum deles, porque Paulo gostava de Júlio. Por causa de Júlio, todos aqueles foram preservados. É importante lembrar que esse tratamento humano de Júlio mostra muitas vezes, às vezes na sua família tem você. Porque Paulo estava ali, todos foram preservados. Às vezes você, meu irmão, minha irmã, você podemos dizer Paulo, ou a Paulo na sua família, que faz preservar toda a sua casa. Sabe que pela presença de Paulo naquele navio, todos foram preservados, ninguém morreu ali naquele navio. Às vezes você é esse Paulo na sua família, ou essa Paula, alguém que encontrou um Júlio, aqui esse centurião que ele tratava Paulo tão bem, que ele falou, não, se mexer com os outros, vai mexer com Paulo, então deixa todo mundo vivo aí. Nós vemos, às vezes encontramos gente assim na nossa vida, né? Mas a vida, podemos dizer que é essa navegação. E Paulo, o texto diz que Paulo, essa navegação, diz assim, os ventos eram contrários. Olha só, eles partiram de Chipre, abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários. Às vezes nós encontramos ventos contrários, mas não quer dizer que os ventos contrários você esteja errado, né? Às vezes nós encontramos ventos contrários na nossa vida. Nem sempre o vento está contrário, é que você está errado, né? Às vezes o vento é contrário porque você não está aceitando alguma situação e tem aqueles ventos contrários querendo tirar você do propósito de Deus. Mas aqui o texto diz que os ventos eram contrários, mas a navegação continua. E começaram, o texto diz que aqui no versículo 7, navegavam vagarosamente. Os navios navegavam muito devagar, né? 7 km, 11, 10 km, 11 por aí, muito bem devagarzinho. E aqui estava mais devagar ainda, né? E o importante é chegar bem. Tem aquele crente que é devagar, né? Tem aquele crente que é devagarzinho, quase parando, mas está sempre na igreja, ele nunca perde o culto, está sempre ali, aquele passo dele, né? A Bíblia diz até o passo da ovelha, né? Mas ele está caminhando. A embarcação pode ter os ventos contrários, o que vier contrário à sua vida, mas está caminhando. O importante é que o vento contrário não possa te parar. Eu estou com o vento contrário, estou desanimado, tenho alguma coisa contra. Meus irmãos, você não pode parar, porque Jesus te chamou para essa caminhada. O seu destino, o Senhor falou para Paulo, você deve ir a Roma para testemunhar. Então Paulo ia chegar naquele lugar. O que Deus determinou, nada vai impedir. Os ventos podem ser contrários, mas a navegação continuava. E o texto diz, aqui nós vemos o seguinte, que nessa hora, o texto diz que Paulo teve a primeira revelação. Aqui, versículo 10, vejo que a navegação há de ser incômoda, e com muito dano, não só para o navio, mas para a carga, mas também para a nossa vida. Mas o centurião lhe cria mais no piloto do que Paulo falava. Meus irmãos, nós enfrentamos muito isso, né? Tem que ter cuidado quando você crê mais no conhecimento humano do que na revelação de Deus. Às vezes Deus já revelou para você não fazer uma coisa que você quer fazer, né? Então aqui o Paulo falou,
veja que a navegação vai ser incômoda. Certamente Paulo deve ter tido algum dom para falar isso aqui, né? Mas ele fala, não, mas o piloto está falando que não vai ter nada, vai ser tranquila a navegação. O piloto aqui, o centurião, ele cria, não, ele deve ter consultado o piloto, falou, não, a navegação não vai ter problema não, vai chegar tranquilo lá. Mas nós vemos que é o seguinte, irmãos, que às vezes você deixa de crer na revelação de Deus. O Senhor está te revelando, está mostrando, mas você às vezes quer seguir, né? Eu lembro de uma irmã que ela ia casar. Ela estava querendo casar, estava da idade, querendo casar de todo jeito. Encontrou um rapaz que é meio convertido, não é convertido coisa nenhuma. Eu falei com ela, minha irmã, olha só, esse casamento do senhor dá problema, hein? Não, pastor, o rapaz está vindo na igreja, uma benção, está não sei o quê. Eu falei, ó, não sei não, hein? Ó, deu outra coisa. Depois de 5 anos me procurou, pastor, bem que o senhor falou que o negócio não está sendo, não deu certo. E ainda estou com um filho aí pequeno dele, estou aí, estou na luta. Então às vezes, meus irmãos, tem coisas que Deus avisa, mas o homem às vezes não quer ouvir o aviso de Deus. Aqui Paulo, a revelação foi essa, ó, a navegação vai ser incômoda, né? Não, mas o piloto aí está falando que não vai ter nada disso não. Às vezes nós temos que confiar no que Deus está falando. Às vezes o Senhor te deu um sonho, deu uma revelação e você está crendo que alguém te falou. Pode ser quem for, pode ser um especialista, não interessa. Mas se Deus está falando com você, é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor obedecer do que depois vai vir a dificuldade. Agora o arrependimento, né? Mas o texto diz que eles foram, creram no centurião. O centurião, o piloto é experiente, ele está falando aí, não sei o quê. Lembro daquela irmã, não sei nem se o irmão aí, que hoje ele está aqui, não, o piloto aí de avião não está aí hoje não, né? Aquela irmã lá do Pará, ela é promotora de justiça. Ela embarcou num avião. Ela contou que ela chegou dentro do avião, se deu uma revelação, sai desse avião. Aí ela nem precisou usar a carteira de promotor, nem nada. Eu sei que ela falou, não quero nessa viagem não, eu vou saltar. Aí trataram ela bem, deixaram ela sair do avião, saiu do avião. Aí quando o avião foi partir, nem saiu do lugar avião. Aí perguntaram, vem cá, como é que você sabia disso? Que você sabia que o avião ia dar problema? Ela tem que falar que foi Deus que revelou para ela. Daqui a pouco tem que falar, aí que igreja você é? É possível um negócio desse? O outro lá perguntou para ela, meus irmãos, há um Deus que está se revelando. Há um Deus que está querendo falar conosco. Se você crê nisso, você vai ver a glória de Deus. E o texto diz que eles criam mais no piloto. Você pode ter piloto, pode ter especialista, tudo quanto é tipo no mundo. Hoje tem de tudo, né? Se tem uma coisa que existe nesse mundo, é especialista. Mas de tudo quanto é coisa você imaginar. Se for olhar na área de engenharia, tem milhares de especialistas, quanto é tipo. Até especialista, eu acho que tem especialista em parafuso e aço e não sei o que, especialista em tudo quanto é tipo você imaginar, cirurgia, não sei o que, tem tudo. A medicina nem se fala, também é a mesma coisa. Quanto é lugar, né? Agora, o que Deus está revelando para você? Os irmãos, aliás, os irmãos hoje, os irmãos que fazem Enem aí, segundo o Tiago aí, que mexe muito com isso aí, eles vão ter que escolher também o que vão fazer. Você escolher ali. Mas existem coisas que você tem que tomar cuidado na sua decisão. E Paulo, ele tinha a revelação do Senhor. O texto diz que eles foram. Não, o piloto está falando que vai ter problema não. Daqui a pouco, isso aqui apareceu. O texto diz que aqui, ó, no versículo 14, mas muito depois deu-se nela um pé de vento chamado Euroaquilão. Pé de vento, é um nome até bonito, tem um pé de vento chamado Euroaquilão. Esse pé de vento deve ser conhecido naquela região lá. Eu me lembro quando eu trabalhava no deserto, que batia uns pés de vento chamado Mohammed, né? Esse pé de vento era complicado. Pé de vento, como eu era muito magrinho, eu pesava uns 30 quilos a menos que eu peso hoje. Então uma vez eu peguei um pé de vento que eu tive que segurar nas colunas e o vento me levava. E aliás, aqui no Brasil às vezes dá uns ventos meio complicados assim, mas esse pé de vento ele veio para atacar o navio. Existem coisas que não está no controle do homem, está no controle de Deus. O céu governa a terra. O céu, não é as coisas estão acontecendo, irmão, não, ó, tudo está sob o olhar de Deus. Tudo está sob o olhar de Deus. A irmã aí está falando comigo, a irmã, que ela teve um sonho. Ela está muito preocupada, é uma aflição difícil, teve um sonho. Um sonho que Jesus apareceu para ela no sonho. Dizia, falava assim, ó, você está certa.
Se Jesus, ela não viu o rosto de Jesus não, mas Jesus chegava para ela, sabia que era Jesus, falava, você está certa, ou seja, fica tranquila, que eu vou agir. Meus irmãos, você tem que aprender a esperar no Senhor. Pode ter o Euraquilão chegou aqui, ó, e eles certamente ficaram desesperados. Esse Euraquilão é perigoso, é um vento terrível, e ele ia quebrar a embarcação. Então disse, o navio foi arrebatado, olha só, o Euraquilão arrebatou o navio, não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa. Ele falou, ó, não tem jeito, o Euraquilão pegou o navio, vão deixar ele tocar o navio agora. Estou no meio da tempestade mesmo. Existem coisas que você vai ter que chegar na sua vida, na navegação da sua vida, você vai ter que deixar nas mãos de Deus. Senhor, eu não sei o que fazer mais, mas eu estou nas tuas mãos, se não na mão do homem. Você se confiar, confia no Senhor, está na mão dele. E o texto diz que eles entregaram, não tem mais, o Euraquilão pegou. Chegou o Euraquilão aqui, e ele foi para cima do navio. O texto diz assim, já era o terceiro dia que nós, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. Eles pensavam que o problema talvez estaria na carga do navio, nas coisas. Tem coisas que pensam que o problema está nisso, né? Mas o navio estava ali sofrendo os embates, primeiro, porque eles obedeceram. O Paulo falou para eles, ó, é bom a navegação, vai ser difícil, é bom parar por aqui, ficar por aqui. Não, nós vamos continuar. O texto diz que já aparecendo, ó, versículo 20, já aparecendo, havia já muitos dias, nem o sol, nem as estrelas caindo sobre nós, uma não pequena tempestade. O que guiava a tempestade era o sol e as estrelas. E a lua, eles iam guiando ali, porque eles não tinham equipamentos para guiar o navio. Eles olhavam pela situação do sol, das estrelas. Mas já 14 dias, o texto diz aqui, já muitos dias, ele não via nada, porque estava tudo nublado. Aí ele falou, o que aconteceu? O texto diz assim, ó, fugiu de nós toda a esperança de nos salvarmos. Aqui, segundo alguns, quem escreveu esse livro de Atos foi Lucas, né? Ó, fugiu de Lucas, de Paulo. Ó, não vai ter jeito pra gente não, porque o negócio do navio agora ficou na situação de vida. Eles obedeceram, nós estamos no navio também agora. Mas, meus irmãos, mas o texto diz que eles ficaram sem esperança. Senhor, tem momento que você fica sem esperança, né? Eu acho que meu problema não vai ter jeito não. Ó, o texto diz que eles falaram, ó, fugiu toda a esperança de nos salvar. Ou seja, fugiu a esperança de ter solução. Às vezes chega um momento que você parece que não tem mais esperança não, o negócio, esse problema vai ser resolvido não. Mas o texto diz que certamente Paulo foi dormir, ó, eu estou nas mãos do Senhor, eu espero que eu acho que não vou viver não. Eu acho que essa noite então vamos morrer todo mundo aqui nesse navio. Mas o texto diz que eles, como estavam na presença do Senhor, o Senhor, ele enviou o anjo. Olha só, o texto diz, e a segunda revelação que teve foi essa, ó, não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Aqui no versículo 22, não se perderá. Por quê? Que esta noite o anjo do Senhor, o anjo de Deus, de quem eu sou, é quem eu sirvo, esteve comigo. O anjo do Senhor é o próprio Senhor Jesus. Esse Senhor esteve com ele e falou, ó, Paulo, não vai acontecer nada com nenhum de vós, somente o navio. Meus irmãos, às vezes o navio da nossa vida, os problemas, às vezes vem a tempestade, você perde alguma coisa material, né? Às vezes tem gente que tem perda financeira. Tem um rapaz aqui na Praia do Canto que ele perdeu todos a parte financeira dele. Ele entrou em desespero. O desespero atentou sobre a sua própria vida. A esposa não entendeu nada. A esposa, por que o marido fez isso? Tem gente que se desespera. Agora, o Paulo falou uma coisa para eles, ó, não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Às vezes o navio vai se perder, viu? Às vezes você perdeu alguma coisa, o navio aí, alguma coisa material foi embora, mas você está vivo aqui. Passou uma pandemia, você foi preservado, meu irmão. É um glória a Deus aí, glorifica o Senhor por isso. O Senhor te preservou, sabe? E às vezes teve irmãos que se isolaram mesmo, tem outras pessoas que se fizeram de tudo, mas não teve jeito. Mas você foi preservado. Agora, se você pensar, quantos momentos da sua vida Deus te preservou? Em toda a sua trajetória, em acidentes, em situações de enfermidades, em coisas, doenças que parecem incuráveis, você está aqui glorificando ao Senhor. Deus te preservou.
E o texto diz aqui, ó, não se perderá a vida de nenhum de vós. O importante é esse, meus irmãos, que não se perca a vida. Agora, o anjo de Deus, de quem eu sou, a quem eu sirvo, esteve comigo. O anjo do Senhor tem estado com você, o Senhor tem te falado contigo, então descansa no Senhor. A palavra é essa, não se perderá a vida de nenhum de vós. O importante é a salvação em Jesus, nada vai se perder. Se você se perder, adianta ganhar o mundo todo e perder a alma. O que adianta isso? Então aqui, ó, Paulo, ó, não se perderá a vida de nenhum de vós. Portanto, varões, tende bom ânimo, porque eu creio em Deus, que há de acontecer assim como assim me foi dito. O anjo de Deus apareceu e falou comigo. Meus irmãos, quantas vezes o Senhor manda visões, manda revelações, Ele manda sonhos, para avisar para você descansar nele, que Ele tem providência nisso aí, viu? Às vezes nós ficamos desesperados, você fala, não, calma, eu tenho providência. Ele manda recados. Sabe que às vezes Ele manda recado para você? Você está no desespero, o Senhor manda um recado, ó, descansa, meu. Ó, e o texto diz que tem de bom ânimo, porque diante de uma tempestade, dá vontade de desanimar mesmo, né? O irmão desanima, estou numa tempestade financeira, numa tempestade na família, numa tempestade aí com os filhos, com o casamento, com não sei o quê. Mas o texto diz que Paulo falou, tem de bom ânimo. Aí eu vou falar a terceira revelação. Contudo é necessário irmos a uma ilha. Paulo deu a primeira revelação. Aí alguns que estavam no navio falaram assim, não, queriam pular do navio. Os marinheiros, alguns, vão pular desse navio. O navio vai quebrar tudo. Paulo, não, ó, fica todo mundo no navio. Se pular, vai morrer. Aqui o texto diz aqui no versículo 26, falou, é necessário irmos a uma ilha. Mas já no versículo 30, alguns queriam pular do navio. Os marinheiros, alguns não vão pular daqui. Mas Paulo, o texto diz assim, e disse Paulo ao centurião aos soldados, se não ficar no navio, não podereis salvar-vos. Meus irmãos, às vezes tem que ficar no navio aí. A coisa está difícil, você quer saltar, você quer pular, aquele negócio não tem jeito não. Às vezes o irmão está passando uma crise no casamento, vou pular fora, vou sair, não, fica calma aí. Não pula não, hein? Você pode morrer afogado, hein? O mar estava ali, agitado, é o mundo. E às vezes quer nos destruir. E você tem que ficar no navio. Fica onde você está. Que há livramento para a vida que estavam ali. Aqueles que pulassem do navio iam morrer. Ah, mas eu sei nadar, eu sei me virar. Ia morrer, porque a tempestade pode saber nadar, o que for, vai morrer afogado. E o texto diz que Paulo falou, não deixa ninguém sair do navio. Meus irmãos, a segurança é a presença de Deus na sua vida. O que Deus está te revelando, fica no navio. Não ameaça, não, vou pular, vou sair, eu não sei o que, eu não sei quem. Calma, irmão, calma. Eu não estou gostando de fulano de tal, não sei o que, fulano está falando uma coisa contra. Calma. Existe hoje os pulantes de navio, né? Como diz o irmão lá que escreveu aquele livro. Tem aqueles mochileiros de Cristo, não para em lugar nenhum, está pulando para tudo quanto é lado. Mochileiro de Cristo é o seguinte: ele está numa igreja, ele vê o pastor pregando, alguém fala uma coisa com ele que ele ficou ruim, ele não gostou, ele pula, pega a mochilinha dele e vai para o outro lado. Chega lá, tem outro pastor, alguém que fala uma coisa que ele não gostou, ele pega a mochilinha e fica rodando, mochileiro de Cristo, fica rodando qualquer lugar com a mochilinha dele, que ele não aceita nada. Nessa hora, a orientação é o seguinte, Paulo, fica no navio, não deixa ninguém pular aí não, hein? O texto diz que já era 14 dias ele esperando a solução. Paulo teve a quarta revelação. Ele tinha tido a terceira revelação necessária ir para uma ilha. A quarta revelação, aqui, o texto diz assim, versículo 34. Portanto, exorto-vos a que comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer de vós. Nenhum cabelo cairá. Você está desesperado aí? Não vai cair nenhum cabelo não. Deus está no negócio, a coisa vai acontecer. Não tem ninguém que impede, pode ter tempestade, nada. Deus está aí, não vai cair nenhum cabelo. Pastor, estou arrancando meus cabelos, nada. Fica calma aí. O texto diz assim, nenhum cabelo cairá da cabeça de nenhum de vós, porque é uma promessa de Deus. Você tem promessa de Deus na sua vida, por isso descansa no Senhor, meu irmão. Aí por quê? O texto diz aqui, nenhum cabelo cairá da cabeça de nenhum de vós, porque a promessa de Deus, você está debaixo do projeto de Deus. A tempestade está batendo, aquilão, não sei o quê, mas você está nesse navio. A vida tem tempestades.
Às vezes, irmão, eu queria, pastor, que não tivesse nenhuma tempestade na minha vida, fosse só tranquilidade. O lugar mais tranquilo que existe sem tempestade, sem nada, é o cemitério. Não tem nada lá, é um silêncio, não tem nenhuma tempestade. Mas também não tem vida. Onde tem vida tem tempestade, irmão, tem luta, tem batalha. Mas Deus está orientando. O Senhor falou com Paulo, você deve chegar a Roma. Há um destino que a igreja vai chegar. A igreja vai chegar a Jerusalém Celestial. Nada vai impedir, tempestade, problema na família, nada. A igreja vai chegar porque tem um projeto de Deus para você, para a sua vida. E o texto diz que Paulo falou, meus irmãos, tendo dito isto, tomando o pão, deu graças a Deus à presença de todos. Versículo 35. Paulo agora tinha pão ali. Vão agradecer a Deus por esse pão. Às vezes a tempestade pode ter tirado muitas coisas, mas ainda tem o pão ainda. E Paulo falou, vamos agradecer por esse pão aqui, momento de gratidão. Nós precisamos ter momento de gratidão na nossa vida. Você não pode ser uma pessoa ingrata o tempo todo, tem que ter gratidão em você. E tem momentos, às vezes tem tanta reclamação. Eu me lembro de uma irmã, quando eu era diácono, lá em Guaranhuns, aqui no Vila Velha, há muitos anos até, eu era diácono lá, a irmã procurou, ela me chamava de pastor naquela época, acho que lança a profecia para cá, né? Mas a irmã falava o seguinte, pastor, eu estou clamando, pedindo, não tem jeito, não tem nada, o negócio está difícil lá em casa. Eu dei uma palavra para ela, falei, minha irmã, o Senhor revelou que você tem que agradecer ao Senhor. Mas agradecer como, pastor? E meus irmãos, você tem uma coisa que Deus gosta de gratidão, viu? Deus gosta de gratidão. Você parece que não tem motivo para agradecer, né? Mas Deus quer que você seja grato. Agora, a gratidão está um mistério de muitas respostas de Deus, viu? E aí ela passou a agradecer, Deus, a vida dela mudou. A sua vida vai mudar, mesmo em meio à tempestade, mas com gratidão de Deus ter te preservado. Você vai agradecer a Deus. E Paulo, ali, o texto diz que ele tomando pão, deu graças da presença de todos e partiu, comeu, todos comeram ali. E havia 276 almas no navio. Versículo 30, 276 almas. E o texto diz que os soldados tiveram uma ideia. A tempestade está quebrando tudo aqui. A melhor solução, aqui no versículo 42, falou o seguinte, vamos matar todos os passageiros desse navio. Senão vai sobrar para nós o problema aqui. Aí o Júlio falou bem assim, o centurião falou, não. Deus diz assim, mas Júlio, mas o centurião, querendo salvar Paulo, destorvou esse intento e mandou que os que pudessem nadar se lançassem primeiro ao mar e salvassem em terra. Ou seja, para chegar numa ilha, alguém que sabe nadar ia chegar, outros ia pegar algumas tábuas do navio que estava todo quebrado para poder chegar. Às vezes sobrou alguma coisa no navio, né? Sobrou algumas tábuas aí para você poder segurar na tábua, alguma coisa pequena sobrou da sua vida para você chegar em vida. E nós vemos uma coisa seguinte, irmãos, que esses homens, esses passageiros foram salvos, que houve revelação de Deus. Deus está preservando uma igreja nessa hora das tempestades, dos euraquilão, dos ventos. E as situações parece que não tem mais jeito, né? Porque aqui até para os marinheiros não tinha mais jeito não. Ele falou, vamos fugir desse navio, não tem mais jeito não. Meus irmãos, a você está nas mãos do Senhor. Você não está em mão de homem não, hein? É Deus que está no controle disso aí, hein? A tempestade veio ali, agora você vai acabar tudo. Até Paulo, ele chegou um momento que ele fugiu à esperança, falou, Lucas, Aristarco estavam com eles ali, não tem mais jeito não. Aí, na hora mais difícil da vida dele, o Senhor revelou. O anjo do Senhor apareceu e revelou para ele, não se perderá a vida de nenhum de vós. Nas horas mais difíceis da nossa vida, Deus se revela. Deus dá revelações profundas nas horas mais difíceis da sua vida. Deus quer se revelar, viu? Parece que o negócio tem mais jeito, mas Ele se revela falando o seguinte, nada vai acontecer com você não, viu? Nada vai acontecer, porque eu vou te preservar, é o Senhor falando. Meus irmãos, nisso você glorifica o Senhor, porque pode vir toda a tempestade na sua vida, pode surgir todos os problemas, mas se você descansar e confiar no Senhor, Ele vai se revelar na hora, às vezes na hora mais difícil. A hora que Paulo está perdendo as esperanças, o texto diz que veio o anjo do Senhor e falou, Paulo, não se perderá nenhum de vós, somente o navio. Glória a Deus, que é um Deus que se revela ao nosso meio e preserva o seu povo na hora mais difícil de cada um. Amém?